Beleza, então. A galera, começando inicialmente aqui, acho que o nosso segundo encontro esse ano, né? Ah, dessa vez a gente recebendo o Anderson Dias. Para a galera aí que ainda não conhece o Anderson, eu vou fazer as honras aqui rapidamente, né? O Anderson na minha conta, é das primeiras gerações de rubistas que a gente teve aqui em Natal, né? O Anderson, quando estava na faculdade ainda brincando de Java, já era um dos especialistas de Ruby que a gente tinha aqui na nossa cidade. Trabalhou um tempo na Tinks, né, que era uma empresa que a gente tinha aqui, e atualmente trabalhando na Shopify, né? Eu vou deixar ele falar um pouquinho mais da experiência dele, mas antes de tudo, bem-vindo, Anderson. Muito obrigado aqui por ter tirado esse tempo para vir compartilhar um pouquinho a tua experiência aqui com a gente. E fique à vontade, tá contigo aí. Maravilha, é uma honra muito grande poder falar com o pessoal de Natal e o resto do pessoal que está vindo de outros estados, mas é muito bom estar no evento de Natal, depois de vários anos fora da comunidade, é um prazer muito grande. Foi muito legal a gente eu e a Binoan nos encontrarmos lá na Tropicon Rails, e quando ele me convidou, cara, eu fiquei mega feliz de poder compartilhar um pouco do que eu aprendi ao longo desses tantos anos trabalhando com Ruby, né? Eu tenho aprendido, continuo aprendendo hoje em dia com a comunidade. Então, para mim é uma honra. Falando rápido sobre mim, porque o objetivo aqui é falar de Ruby, mas eu comecei bem antes do Rails lançar a versão 1, ainda em Natal, trabalhando com Ruby, e daí em diante foram aparecendo várias oportunidades que me levaram a trabalhar com Ruby full-time, né? Já trabalhei com outras tecnologias também, trabalhei com tudo que vocês imaginarem, desde COBOL até Java, Delphi, C Sharp, qualquer coisa que vocês imaginarem, PHP muito. Então, já passei por uma gama de tecnologias e de movimentos dentro do mercado nesses últimos 20 anos de trabalho que foram consolidando essa experiência que eu tenho hoje, né? E hoje eu queria trazer um assunto que é uma coisa que eu aprendi dentro da Shopify, mas eu tentei aplicar isso fora antes de vir para cá. Na minha própria cabeça, fui tentando achar soluções para problemas que eu vi em aplicativos que vão crescendo, né, escrito em Ruby, e que às vezes a gente passa muito tempo discutindo formas de resolver esse tipo de problema, né? E meu objetivo não é chegar com uma solução final, que é a única solução. Eu quero mostrar mais para vocês o jeito como a gente pensa desenvolvimento de software baseado em padrões simplificados para poder chegar em um desenvolvimento de larga escala. Larga escala, não estou focando em performance, tá? Eu estou focando em desenvolvimento em equipes grandes, em equipes multifacetadas, que tem vários desenvolvedores trabalhando dentro da aplicação. Então, vamos lá, vou passar os slides. Para dar um histórico, para fazer sentido tudo que eu vou falar, eu vou começar bem do comecinho, que é como tudo começa quando a gente vai trabalhar com uma aplicação, né? E o começo é isso aqui. Isso aqui tem muita história por trás. Talvez para a comunidade Ruby isso passe transparente, mas para a gente chegar nisso aqui, foram anos de evolução de tecnologia para a gente poder chegar num padrão que o Rails estabeleceu. Mas como é que era antes do Rails New, né? Porque o Rails New é um negócio tão formidável que você pode iniciar uma aplicação e com ela você já vai desenvolver um negócio. Antes disso, eu gosto de falar que tudo era mato. A gente teve muitos movimentos antes do Rails chegar, que tinham tentativas de criar frameworks, mas a maioria das tecnologias não existiam frameworks bem definidos. Talvez a primeira grande tecnologia a abraçar um framework antes do Ruby chegar foi o Java, né? Na época tinha vários movimentos, um dos que pegou muito na comunidade Java, que eu fazia parte, foi o Spring MVC, que já era 10 anos-luz na frente de tudo que existia, mas mesmo assim, tudo era muito difícil naquela época, porque cada empresa
estabelecer seus próprios jeitos de codificar. A tecnologia era a linguagem e você tinha que usar da sua própria criatividade para poder estabelecer como as coisas iam ser daqui para frente. Então, uma coisa que era comum, por exemplo, nas software houses de Natal, é que toda software house de Natal tinha um framework PHP desenvolvido em house. E eu dei consultoria para quase todas, então eu posso dizer que eu vi quase todos das maiores consultorias. E era interessante porque cada um codava o PHP de um jeito. Conexão com o banco de dados, eles criavam um padrão, ficavam dando Ctrl+C, Ctrl+V. Isso era global. Todo mundo fazia um negócio muito parecido. Até que começaram a surgir os frameworks na internet e, ainda assim, o nível de liberdade era muito grande. O problema da liberdade é que você sempre tinha que gastar muito esforço mental para ou definir um padrão ou entender o padrão que alguém fez. E o Rails acabou com isso. Ele fez uma reviravolta no mercado que até hoje tem repercussão disso, que é a Convenção sobre Configuração. Em vez de você ficar pensando toda vez como as coisas vão ser, o DHH na época definiu coisas que são padrões, e essa palavra vai ficar muito forte na minha talk. Ele definiu padrões para coisas que não existiam padrões tão bem definidos, e com esses padrões bem definidos, você só constrói em cima deles o que o teu negócio pede. Então, quando a gente abre uma aplicação Rails básica, o Rails foi fundado em cima do MVC, Model View Controller. Era um padrão de projeto que, por exemplo, o Spring tinha. Mas o Spring não dizia onde você botava as coisas. Então, cada um botava numa pasta diferente, com um monte de XML mapeando tudo para você saber cada camada onde é que estava. E o Rails não. É assim, dentro de app você vai ter controllers, views e models separados por pasta. Existia muita convenção predefinida na nomenclatura das pastas, dos arquivos, e com isso, você para de pensar em uma coisa, é um padrão simples, diretório, mas o padrão te permite não ficar pensando mais onde eu vou achar os modelos, onde estão as classes que conectam com o banco, onde ficam os testes unitários, ficam dentro da aplicação, no mesmo nível, ficam separados? Não, o Rails deixou tudo num canto só, e isso permitiu que a gente focasse em outras coisas que não estrutura. Padrões, eles servem muito bem para isso. Definem uma estrutura básica, simples muitas vezes, os melhores são bem simples, resolvem um problema para que você só foque no que é importante para o teu negócio. Então, vamos pensar aqui o que é uma evolução natural de uma aplicação, tá? Depois de fazer muitos Rails New, eu posso dizer que isso aqui é o que eu mais encontrei na vida. A gente começa adicionando uns models básicos dentro da aplicação para mapear as tabelas do banco de dados. Depois a gente fica maravilhado com os scaffolds do Rails, que já geram controllers e views para a gente, e a gente já tem CRUDs prontos, mas geralmente eles não servem por muito tempo, porque a nossa tela é mais complicada, as interações são muito mais misturadas, e a gente começa a criar coisas próprias. Aí você tem os mailers. Quem trabalha com outras tecnologias sabe que isso aqui é uma mão na roda, não tenho que pensar como mandar e-mail. Mandar e-mail é uma classe, você só especifica os métodos, passa os parâmetros, conecta com um serviço SMTP e acabou. Então, já é um grande pulo, né? Uma outra coisa que surgiu ao longo do tempo, e não surgiu dentro do Rails, mas depois foi colocado dentro, são os jobs. Qualquer aplicação que vai amadurecendo, ela vai precisar fazer processamento por baixo dos panos, em background. É necessário. Porque você não quer travar o seu usuário no fluxo principal. E tem coisa que é recorrente. Antes de surgir jobs, existiam muitas alternativas para fazer isso. Mas aí vieram os jobs, o Rails abraçou essa tecnologia, e com isso a gente já consegue fazer processamento em background nativo dentro da plataforma. Isso aqui, em geral, é onde a maior parte das aplicações são construídas, e aqui eu estou falando de coisa que o Rails faz. Tudo isso aqui são pastas do app. Uma coisa que geralmente também acontece em apps é a definição de uso de APIs externas. Qualquer aplicação, qualquer negócio que vai evoluindo, é natural que em algum momento você vai precisar de uma API de terceiros
para poder fazer alguma parte do seu serviço funcionar. Pode ser uma API de Maps, pode ser uma API de geolocalização, pode ser uma API de notificação externa. Bom, aqui existem centenas de possibilidades. Isso aqui é uma evolução natural de qualquer aplicativo. Nos últimos, sei lá, 15 anos, eu tenho trabalhado exclusivamente com e-commerce. Então, eu vou transpor isso aqui para o que é o mundo de e-commerce para a gente, tá? No mundo de e-commerce, os módulos que a gente começa a desenvolver são muito básicos. É cliente, produto, controle de estoque, review de produto. São os módulos básicos. A gente vai criando camadas mais complicadas porque o e-commerce ele vai precisar de muito mais estruturas de dados que permitam você fazer, por exemplo, o controle de estoque, que não é algo tão trivial. Mas, em geral, você começa com os módulos desse tipo. Rails, você vai começar a usar o Rails, e em algum momento o que vai acontecer é que você vai começar a sentir que para o teu time funcionar bem, você precisa definir algum padrão. Eu não sei qual cada um escolhe, mas algum padrão, seja, eu quero criar componentes que sejam arquivos ARB, e usando partials. Eu quero usar helpers, que é nativo do Rails. Ou eu quero usar um Ruby UI que o Cirdes lançou há pouco tempo atrás com a equipe dele. Flex. Alternativas são muitas. React é uma alternativa. Mas, em geral, uma aplicação, à medida que ela vai amadurecendo, você vai precisar desenvolver alguma coisa que unifique a componentização da tua tela. Os controllers, eles, em geral, viram mega complexos. Isso é uma das coisas mais naturais de acontecer na aplicação Rails. E eu não sei quantos de vocês conhecem isso, mas tem um conceito antigo que a gente chamava de Fat Controllers, que é um controller bem gordão, que ele tem um monte de coisa dentro dele, porque não é mais CRUD. O CRUD não te atende. Você vai querer fazer uma tela que junta 3, 4, 5 modelos, às vezes uma chamada de API vai te retornar o dado, e aí o teu controller começa a ficar parrudo, grande, ele começa a ter muita lógica. E surge talvez uma das maiores dúvidas aí. O controller é o melhor canto para botar esse código? E se eu tiver uma API que faz a mesma coisa? Como é que eu codo isso? Porque a API precisa de versionamento. Começam a surgir dúvidas relacionadas a como eu vou organizar, então, agora um código que está ficando mais complicado e, em geral, o que sofre mais é o nosso querido controller, né? Os mailers, a gente começa a criar mailers complexos, como, tipo, compra efetuada com sucesso, compra que deu problema, e aí começa um monte de condições lá dentro. Jobs, a gente começa a pensar nos fluxos de pós-compra. Eu não quero travar o usuário na hora do checkout, fazendo a autorização, que é um processo mais lento, que vai na bandeira do cartão de crédito. Então, o que eu faço? Eu posso fazer uma pré-autorização síncrona para não entrar em problemas de PCI, jogo um token para baixo, o token lá no background, através de um job, vai comunicar com a autorizadora vai dizer, foi autorizado, não foi, eu atualizo minha tela. Vem que está ficando mais complicado nosso e-commerce à medida do tempo. E, invariavelmente, uma aplicação médio, grande porte, ela vai se comunicar com a API de terceiros. No e-commerce poderia ser, quero enviar esse pedido para a transportadora. Não vai ser mais uma pessoa que vai ficar olhando a tabela para chamar a transportadora. Não, ele vai fazer, o sistema vai fazer isso. Ou eu me comunico com o RP, que gerencia vários outros canais de venda. Ou eu faço a emissão de nota direto no portal do governo. Você começa a criar camadas que complicam a sua aplicação. E a aplicação, é bom que ela fique mais complexa, no sentido de que um negócio muito simples, ele pode funcionar, mas é difícil você produzir um software muito simples que ele se torne um aplicativo de uso de larga escala, tá? Eu não estou dizendo que não dá para produzir código simples, estou dizendo um negócio simples, tá? Então, as regras de negócio, elas vão ficando mais complicadas e a gente parece que está nesse Tetris aqui, que é basicamente o seguinte, onde eu boto essa parte do código? Onde é que eu encaixo isso no meu todo? Eu crio uma pasta de serviços dentro de app, eu crio uma biblioteca para isso, eu uso um novo tipo de classe ou um
módulo diferente para poder agregar um certo tipo de lógica. Tudo isso são perguntas naturais que qualquer equipe vai chegando à medida que a complexidade vai subindo. E é normal no nosso Tetris do código sobrar esses buraquinhos pretos. Por quê? A ideia que você tem num determinado tempo que da tua aplicação, numa idade da tua aplicação, ela funcionou naquele momento e ela deixou um buraquinho lá. Ela não é perfeita, mas funcionou, encaixou. Só que daqui a pouco você precisa mudar. E aí você vai deixando alguns buracos na aplicação que você depois fica, poxa, eu fiz um negócio meio feio aqui que não é legal. Mas o ponto é, você está crescendo e o teu negócio está crescendo. O negócio que você está desenvolvendo está crescendo. É natural que a complexidade gere esses gaps. E isso não é um negócio que você consegue evitar. Todas as empresas vão passar por isso. Outro fator que muda muito é crescimento de equipe. Vamos lá. A Shopify tem um negócio muito, muito legal. A gente contrata gente de qualquer background de tecnologia. A gente hoje tem a capacidade de fazer isso. Nem todas as empresas têm, porque a gente quer gente já treinada e tudo mais. Mas hoje entra gente de Java, de Rust, de qualquer linguagem para dentro da Shopify. Cada um vem com o seu mindset, com sua cultura, e crescer com mindsets diferentes não é um problema. É até bom, porque alguém de fora pode olhar para a nossa aplicação e dizer, nossa, isso aqui está uma bagunça. Poderia ser feito diferente. Só que, ao mesmo tempo que isso é um ponto extremamente positivo, ele também traz algumas complexidades, porque se você bota um código disponível para todo mundo trabalhar, pensa, 10 desenvolvedores ainda é uma equipe relativamente pequena, 40 desenvolvedores, com ideias diferentes de como estruturar uma classe, com vários pull requests por dia, como é que você organiza o código de forma que um e outro se comuniquem? É muito difícil. E você precisa aprender a lidar com falha. Que falha? Softwares de larga escala precisam de uma gestão de falha muito boa. O que é gestão de falha? Gestão de falha é muitos dos fluxos que nós codamos, eles vão ter cenários de sucesso e cenários de falha, por N fatores. Principalmente quando a gente lida com APIs. Uma API, você tem que assumir que uma API vai quebrar. Você não tem 100% de disponibilidade em nada na internet. Então, você tem que pensar, antes de você chamar aquela API, como é que eu vou reagir se aquela API cair? Isso é um negócio que você precisa pensar. E quanto maior o negócio, mais comunicações, mais falhas vão surgir. Existem muitas estratégias no mercado para lidar com isso. Todas elas têm pontos muito positivos e pontos negativos. Eu não estou tentando trazer uma solução única para tudo isso, tá, pessoal? Estou tentando mostrar como a gente consegue, com uma estrutura de dados, resolver parte desses problemas. Então, vamos para o checkout. Checkout, eu vou simplificar o use case aqui para a gente poder entender o conceito. Quando a gente pensa em um checkout, cara, eu vou olhar para essa tela aqui, eu já consigo ver tanto problema acontecendo ao mesmo tempo. O produto, a gente tem que verificar constantemente se ele está no estoque. A gente tem que garantir que as quantidades aqui elas estão corretamente atualizadas. Quando bota esse tal desse cupom de desconto, aí começa o negócio mais complicado ainda. Cupom de desconto. Desconto é sobre um produto? Tem desconto sobre bundle de produto? Tem desconto só para produto? Tem desconto só para frete? O desconto é percentual? É fixo? Eu tenho um teste AB de desconto entre as pessoas? Vocês conseguem entender que desconto é um negócio que vira um monstro dentro de uma plataforma? Daqui a pouco, o teu e-commerce que começou só com código de cupom que você ia lá e inseria na mão no banco, isso não funciona mais. Você precisa de um administrativo que você permita que o e-commerce fique gerando cupons de descontos com regras extremamente complicadas às vezes, e você vai começando a gerar complexidade. Acaba que, às vezes, um time de desenvolvimento vira o time do cupom. Eles sabem como funciona cupom e eles provêm APIs para dentro da própria empresa usar cupons dentro do checkout. Eu trabalho com
taxes na Shopify, que é impostos. Imposto no Brasil é uma maravilha comparado com imposto fora. Ninguém sabe disso, tá? Mas imposto fora do Brasil é muito mais complexo. Por quê? No Brasil, o imposto é embedado na definição do produto, da precificação do produto. Fora daqui, a maioria dos países é pós-venda. Então, os impostos eles são aplicados para o valor da venda, não para o produto. E aí você pensa, qual é o estado de origem, qual é o estado de destino, é do mesmo país, não é? Qual é o bairro que ele está? Existem impostos que se aplicam em quarteirões nos Estados Unidos. O time de cupom sabe zero sobre imposto. Zero. Eles estão desenvolvendo o admin de cupom. E eu estou desenvolvendo o admin de impostos. Eu preciso fornecer para eles e para o time de checkout uma interface pública que seja fácil de gerenciar. E imagina agora que eu só estou falando de checkout. Você vai para uma empresa de e-commerce, tem quantos setores dentro dela? Quantas áreas administrativas tem? São muitas, né? Daí vem a importância de padrões. E para falar disso, eu vou parafrasear algumas coisas que o Vinícius falou na palestra dele da Tropicon Rails. Quando publicarem os vídeos, assistam. Foi, para mim, uma das melhores palestras que teve no evento. Mas ele falou de um conceito que nós seguimos dentro da Shopify. Eu vou contar a história bem resumida, mas pensa você está num porto, 150 anos atrás, vários navios estão tentando despachar mercadoria para o resto do mundo, e o que é que você vê lá? Você vai ver sacas de café, barris de cerveja, você vai ver caixas de madeira contendo itens hiper frágeis, cheia de papel dentro, e você vai ver essa bagunça espalhada pelo porto inteiro. Por quê? Cada item tem uma dimensão, cada item tem um formato. O navio, ele precisa saber lidar com tudo isso e o porto tem que ter espaço e gestão de maquinário para poder lidar com tudo isso. Como? Quando eu estiver carregando saca, a força de trabalho é totalmente diferente de quando eu estiver levando uma caixa grande e cabe um sofá dentro. É diferente de um barril que é um líquido. E quando você entra no navio, o cara que está botando as coisas lá, ele precisa saber, olha, isso aqui tem que empilhar desse jeito, e esse aqui eu tenho que empilhar desse jeito. Eu tenho que botar esse mais para o fundo do navio, esse aqui mais para a proa. É isso que era o complicado. Até que, anos atrás, surgiu o container. Se vocês pararem para pensar, o que é o container? É uma coisa extremamente simples. Ele é uma estrutura metálica que tem altura, largura e comprimento pré-definidos. Você pode construir onde você quiser, contanto que ele tenha os engates corretos nos lugares corretos e as dimensões sejam iguais. Isso é um container. Tão simples quanto isso. Mas o container permitiu a gente fazer isso aqui. O trabalho que o porto tinha de ter trocentas pessoas manuseando todos esses produtos e acomodando eles dentro de um navio, passou a ser encargo de quem? De quem entrega o container lá, do dono do container. Ele que sabe como organizar o produto dele dentro do container, ele entrega o container para o porto e o porto se mega especializou em empilhar containers dentro do estacionamento e dentro do barco. E é isso. Essa pequena ideia de uma estrutura metálica com altura, largura e profundidade definidas faz com que a gente possa escalar a operação de transportes. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é: container é a melhor solução ou a única solução para esse problema? O formato, largura, altura, comprimento, definido pelo autor do container, é a única possível solução? Não. Poderia ser um container mais alto, poderia ser um container mais largo, poderia ter engates de outros tipos. O ponto é, a partir do momento que você traz uma definição, você tem chance de caminhar para o progresso. Sem definição, nada acontece. Então, da mesma forma, isso acontece com os padrões de projetos que a gente usa.
Um padrão de projeto não necessariamente é o único que resolve todos os problemas, nem o melhor para resolver todos os problemas. Mas a partir do momento que uma equipe de desenvolvimento abraça um padrão, você possibilita uma coisa: escalabilidade. Porque diminui o tanto de fatores que você tem que pensar, você reduz as escolhas e você estrategicamente direciona os esforços. Pensa na Shopify. Shopify é Ruby. A gente poderia trabalhar com qualquer linguagem do mundo e a gente trabalha com linguagens para coisas específicas. Rust, por exemplo, a gente usa para alguns programas internos. Go a gente usa para outras coisas, mas o core da Shopify é Ruby e vai ser Ruby. A gente não fica pensando em trocar a base de dados da gente por um novo modelo de banco de dados. A gente otimiza o nosso banco de dados. Estratégia, decisão estratégica para que tenha escala. E por isso eu quero apresentar agora código. Finalmente eu vou falar de código, povo. Eu vou falar sobre 2 padrões de projeto que eu simplifiquei muito aqui, tá? A gente pode discutir como isso é representado no final, mas eu estou, pelo evento, simplificando o assunto, que são operations e results. Então, vamos pensar aqui no nosso checkout de novo. Quando eu estou calculando frete, a interface de comunicação de cálculo frete deveria ser simplificada, porque o checkout é mega complexo. E o checkout, na verdade, é um conjunto de operações que vão sendo realizadas que formam o resultado final de um checkout. Então, eu queria propor para vocês aqui essa versão mega simplificada do que seria uma operação de cálculo de frete. Uma operação de cálculo de frete nesse e-commerce que a gente está desenvolvendo aqui, nada mais é do que, dado o endereço, a primeira coisa que eu preciso saber é um endereço válido ou não? Se não é válido, eu preciso retornar uma mensagem de erro, dizendo que eu não posso processar frete para esse endereço porque ele é inválido. Se ele é válido, aí a gente começa o nosso processo, que é, calcula com Correios. Chama o Correios e diz, Correios, está aqui as minhas dimensões, está aqui os meus produtos, me diz aqui quanto custa esse frete. Os Correios, ele pode funcionar ou não. Lembra da API? A API pode falhar sempre. Então, você tem que assumir que ele vai funcionar, mas se ele não funcionar, você precisa de um plano. Então, meu plano para não travar o checkout aqui é, tá bom, eu vou fazer uma simulação de frete interno. Eu já sei mais ou menos quanto o Correios custa, eu mantenho uma tabela atualizada do meu lado, vou no banco, calculo e retorno no final um total. Seja pelos Correios ou seja internamente, eu vou ter uma solução para o problema. Quando a gente olha isso aqui, a gente consegue descobrir alguns padrões aqui. E esses padrões, na minha opinião, se aplicam para boa parte dos problemas que a gente passa em desenvolvimento. A operação, ou classe de serviço, que a gente gosta de chamar esse tipo de classe de service, tá? O nome não importa tanto. É uma classe abstrata, é um modelo abstrato, que basicamente ele faz 3 coisas. Dado um parâmetro, ele processa esse dado e ele retorna 2 coisas. Ou ele fez um sucesso, ou ele fez uma falha. Vamos olhar aqui de novo. Endereço válido é um processo que precisa de alguma validação e no final, qual é o resultado dessa operação? Ou ele vai retornar os erros, ou ele vai mandar para a próxima etapa. Isso é um resultado. O resultado é o nosso mini container. É uma classe mega simples aqui, dá para elaborar muito mais ela, tá? Mas pelo desenvolvimento do nosso raciocínio, ela é mega simples. O que é um resultado? O resultado, ele é uma estrutura de dados que só tem 2 estados possíveis. Ou ele é um sucesso, ou ele é uma falha. Se ele é um sucesso, significa que eu consegui processar a informação e eu posso retornar dados. Inclusive, eu posso retornar nada, porque eu só fiz uma operação interna, mas ele deu sucesso. E se ele falha, eu preciso explicar por que ele falhou. O que deu errado nesse processo que o usuário pode agir a partir dessa informação. Então, isso é o nosso result type. Isso aqui é uma coisa que a gente usa bastante no Shopify. Não nesse formato, é bem mais evoluído que isso, mas a ideia é a mesma. As operações, elas retornam results, eles não retornam outra coisa.
Pode ser um objeto que eu encontrei no banco de dados depois de fazer uma operação mais complexa. Mas é isso. É uma operação que retorna o resultado. Então, vamos pegar essa operação de cálculo de frete e vamos fazer a tradução dela. O que seria um cálculo de frete? O cálculo de frete nada mais é do que eu recebi um pedido, inicializei com um pedido, eu escrevo o método perform para ela da seguinte forma: valide o endereço. Essa é a minha primeira ação. Se o endereço foi falho, o que é que o meu diagrama diz? Retorne os erros. Como o validar endereço, ele já retorna um resultado, eu consigo simplesmente pegar aquele resultado da operação de validar endereço e já jogar para o usuário. Poderia ser algo mais complexo aqui, como, por exemplo, o campo CEP está faltando. Eu poderia retornar esse tipo de resposta para o usuário, mas é mais para a dinâmica da implementação aqui que eu simplifiquei. Entendam que o resultado aqui, ele está sendo mega reutilizado. Se o endereço foi falho, retorne o próprio erro que o endereço validado me deu. Não, o endereço está ótimo. O endereço está correto. Vamos seguir. Qual é o próximo passo? O próximo passo no nosso diagrama é calcular o custo. E eu continuo aplicando o mesmo conceito nas camadas internas da minha aplicação. Então, como é que eu calculo o frete com os correios? Eu passo o pedido para lá, e olha como a chamada ficou simplificada para essa classe aqui, que é uma mini sacola de operações. Eu vou chamar a operação de cálculo com os correios. Passo o pedido, eu não faço ideia do que ela vai fazer lá dentro, eu só sei que, no final, eu espero que ela me retorne um preço. Se ela me retornou isso, eu vou retornar esse mesmo resultado como o resultado da minha operação. Se os correios falharam, lá na linha 17 eu checo se é sucesso. Retorno o resultado do correio, que seria o preço. Se o correio falhou, por qualquer razão que seja, eu vou fazer o cálculo interno. Se o cálculo interno falhar, retorno o erro do cálculo interno. Se não, retorno o total. Quando você bate o olho nessa classe, você consegue rapidamente achar esses blocos. Como é que eu garanto os tipos? Através de testes unitários e integracionais. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Então, a gente tem que, de alguma forma, garantir que essa API ela vai retornar os tipos que a gente definiu em todos os momentos. Ou você pode usar Sorbet, se você quer se aventurar nesse mundo, que é uma estrutura tipada para o Ruby, que a gente usa bastante na Shopify. Quando a gente entra nos Correios, os Correios também é uma operação. Então, ela segue a mesma estrutura. Pensa agora, um desenvolvedor novo, quantos padrões ele precisa aprender? Ele precisa aprender um padrão. Vai usar isso para tudo? Não. Num CRUD não faz sentido usar isso aqui. Mas em operações mais complexas, se ele consegue internalizar que a operação é uma classe que recebe um parâmetro, que performa uma ação e retorna o resultado, a gente começa a criar uma linguagem interna que é fácil de se comunicar. Nesse caso aqui, eu botei uma linha a mais aqui na linha 13, que é o rescue. Então, se o meu cliente HTTP quebrou por alguma razão, porque o correio saiu do ar, eu não preciso transportar esse erro, essa exceção, para o cliente final. E esse é um dos problemas da exceção. Durante uma época, a gente trabalhou muito com o lançamento de exceção para tratar fluxos de falha. O problema é que exceções, se você não consegue descobrir tudo que é possível de lançar, uma hora ela vai estourar no usuário final com um erro indecifrável, o famoso erro 500. O Mikhail, que é o CTO da Shopify, diz que exceções têm que ser excepcionais. O que ele quer dizer com isso? Só deveria lançar a exceção para o usuário final quando é necessário, que geralmente não é necessário. A gente tem que tratar os erros na aplicação. Então, com esse padrão de resultado e operações, a gente começa a criar classes que qualquer pessoa consegue bater o olho, entender a estrutura dela, reutilizar esse padrão e garantir compatibilidade com outras partes do sistema. Agora, vamos de novo para a imagem geral. Se eu recortar só o checkout de um e-commerce, que é só uma parte, que depende de todos essas outras black boxes que tem aqui dentro, se eu não estabeleço um padrão
mesmo que seja simplificado demais, eu vou ter dificuldade de ler o código começa a ser difícil de digerir, porque todo mundo, cada setor dessa aplicação vai ter uma API pública para eu chamar, e eu não sei como me comportar com elas, porque os tipos não são iguais. Um retorna de um jeito, outro retorna de outro. Como é que eu chamo? Por implementar um padrão simples, às vezes, ou pode ser até mais complicado se a sua empresa necessita disso, você define uma forma como vários times, várias pessoas se comunicam. É a mesma coisa do container e do navio. Você especificar altura, largura e profundidade e deixa a criatividade do povo na forma de organizar o container internamente, que material vai usar, mas a especificação tem que ser curta, para que a gente consiga criar uma compatibilidade de conversação que qualquer pessoa nova rapidamente navegue entre times e consegue entender como fazer isso. Eu tive muita experiência com isso na Enjoei, antes de entrar na Shopify, porque eu trabalhei na plataforma de desenvolvimento de fretes e de cupom da Enjoei. E era exatamente essa dor que a gente tinha. Como é que eu defino comunicação entre sistemas num sistema tão complexo se eu tenho tantas formas de se comunicar com os componentes? A Shopify tem um jeito de lidar com isso. A gente tem os componentes como engines dentro da aplicação. Então, shipping, taxes, é, o que seria cupons, são sub-aplicações Rails dentro dela. Mas cada time tem a obrigação de expor para os outros essas APIs públicas, para que os outros consumam deles. Se eu faço isso, seguindo um padrão que deu na minha cabeça, a chance de outro time ter que me contactar para entender qual é a ideia da minha black box é muito grande, a chance de eu criar mais confusão do que ajudar. Então, não se atenham ao result type do jeito que eu desenhei, mas o que eu quero animar vocês a entender é maturidade nos leva a desenvolver padrões, e esses padrões é o que nos permitem escalar desenvolvimento em qualquer tecnologia. Em Ruby, a gente tem uma linguagem extremamente flexível, que permite fazer DSLs e um monte de coisa. Não importa qual é a estrutura que você vai usar, contanto que você faça uma estrutura que caiba no teu modelo de negócio e que possa ser reutilizada, a chance disso fazer o desenvolvimento, o ritmo de desenvolvimento escalar é muito grande. Dá para complicar mais, mas eu queria deixar vocês com essa pequena versão do que a gente usa, uma versão bem minimalista do que a gente usa. Internamente a gente utiliza lógica algébrica, álgebra por dentro para poder fazer as definições de classe, então a gente consegue fazer chaining de resultados. Por exemplo, esse resultado, se ele for sucesso, então faça isso, se não, faça isso. Tudo em estrutura linguística de Ruby, para que você consiga fazer, evitar que a gente fique fazendo muito if-else. Essa é a ideia final, tá? Mas, no final, a forma mais simplista de trabalhar isso são essas duas classes. Coisas simples, interfaces bem definidas, bem sucintas, que qualquer um pode entender e a gente pode reutilizar ao longo do tempo. Eu deixei aqui um link, se vocês depois, eu posso mandar o link nos grupos, sem nenhum problema. Quem quiser tirar foto e acessar. Isso aqui é um GIST com esses códigos que eu mostrei para vocês terem como exemplo. Por favor, não tenham isso como bala de prata. Mais para inspirar vocês a pensar no código de uma forma mais sucinta, vamos dizer assim. Eu agradeço muito pela oportunidade de novo. É um prazer falar com vocês e estou agora disponível para tirar dúvidas. Opa, beleza, putz. Muito interessante a apresentação. Eu tenho alguns pontos, mas eu vou deixar a galera perguntar antes aqui, porque qualquer coisa eu lhe mando mensagem depois lá no canal. Deixar a galera falar mais aqui. Mas muito interessante mesmo a apresentação. Porque a gente tem o Igor aqui que já levantou a mão. Igor, fica à vontade aí para abrir o microfone e perguntar.
Ô, Igor, tá cortando, não sei se você tá falando, cara. Esse que vai falando tá bem baixinho aqui pra gente. Tá. Enquanto o Igor Pode tenta. escrever também enquanto É, da decisão. manda aí no chat também. Tá, enquanto ele escreve, então deixa aí na minha dúvida, Anderson. Assim, até, até aproveitando, comentando um pouquinho, eu achei muito interessante porque, assim, como você disse, né, o Result Types a gente tem até em outras linguagens, né? Eu lembro que eu tive o primeiro contato com Result Types em Scala e achei genial a ideia a primeira vez que eu vi. Mas, como você disse, o ponto mais importante da tua apresentação é a questão da definição de padrões. E Exato. aí, e aí vai a minha dúvida. Tipo, padrões também eles só são bons se, tipo, principalmente numa organização grande, se eles são adotados, né? E aí, como é que a gente faz para disseminar esses padrões e garantir que eles estão sendo aplicados, entre aspas, corretamente? Pensa naquela imagem do Tetris que a gente teve anteriormente, né? Sempre é difícil você mexer na arquitetura quando ela já está sendo o Tetrisinho lá, tá? Mas, em geral, o que eu acredito que funciona muito bem em todos os aspectos de cultura de desenvolvimento é um pequeno setor inicia um processo de desenvolvimento e, se você consegue, dependendo da cultura da empresa, comprovar que isso é bom, em geral, os outros desenvolvedores vão entrar no ritmo. Nem sempre isso funciona muito bem. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Alguém aqui já usou ou estudou Sorbet alguma vez, que é o Typing System de Ruby? Pode dar um joinha nas imagenzinhas aqui, assim. Se alguém usou. Eu vi que o Abnuan usou. Maravilha. O Sorbet é um negócio. Valeu, Erin. Thank you. O Erin é da Shopify, povo. Tá aqui de ouvinte em português ainda. Não sei nem como ele consegue. Ah, quando você usa o Sorbet, existem vários níveis de tipagem que você pode. Existia uma demanda que é estratégica e nós precisávamos de Sorbet. Somos mais de 4.000 desenvolvedores, povo. Como é que você faz com que componentes extremamente complexos se comuniquem se você não pode definir qual é a entrada e saída de um resultado de uma operação? É impossível culturalmente você resolver isso se você não tiver um top-down de alguém olhando a cultura e dizendo assim, cara, para a gente chegar onde a gente quer chegar, só tem uma solução, é tipar a nossa aplicação. Então, às vezes, isso vem de um nível elevado, um CTO vê um negócio e implanta. Outras vezes, como eu já fiz isso no passado, você vai fazendo pequenas mudanças na aplicação para adicionar esses componentes e você vai ganhando a confiança da equipe para eles entenderem que aquilo tem um benefício. Já que tudo é mato e que está tudo despadronizado, qualquer padrão vai ser benéfico. Só que qualquer padrão vai fazer com que alguém refaça o trabalho. Eu tenho uma prática pessoal. Eu tenho uma, eu tenho uma história dentro da Shopify que eu trabalhava num setor da empresa, que não era o core da Shopify, era uma aplicação separada. E a gente tinha que aplicar sorbet e a galera não queria aplicar. Eu criei um script e eu automatizei a aplicação de sorbet para todos os componentes de 350 desenvolvedores. Eu dei um force push, eu dei um push para cada componente, eu criei um PR para cada componente e disse assim, está aqui pronto, você só precisa aprovar e subir. Não vai quebrar porque tem garantia de linting, o type system já está funcionando, vocês não precisam fazer nada. Eu já fiz para vocês, só apliquem. É lógico que teve gente que odiou a minha iniciativa, mas era o que a empresa precisava. Então, cara, se a empresa pediu e eu fiz, quem é que vai reclamar? Então, às vezes, eu sou entrão. Eu vou lá no componente do cara e mudo a especificação e digo assim, ó, deixei pronto para vocês. Porque tem que empurrar às vezes, entendeu? Mas numa cultura normal, você vai sentir as dores e você vai ter esses buraquinhos dentro do Tetris. Vai ter.
mas você vai criando uma cultura que lá na frente fica mais unificado. Acho que respondeu, Ronaldo? Respondo sim. Boa. Pronto. Tá, acho que eu vi o Abinoam primeiro, então vou passar a vez primeiro para ele, depois você, Lucas. Show. Mas o que eu ia falar era parecido com o que você falou, Ronaldo. Você deu o exemplo aí, foi do Scala, né? E aí eu queria dizer que quando eu vi esse negócio aí, para mim é igualzinho do Rust, né? Eu recentemente tenho estudado Rust para tentar escrever extensões aí para Ruby, né? A motivação maior é essa. Acabei me empolgando e tal. E aprendi muita coisa do Rust e você vai trazendo esses conceitos, né? E no Rust tem lá sempre o result, né? Ele fala. E tem também o OK, né? Que ele também, você pode botar um OK lá. E aí eu me lembrei também o seguinte, que você falando de padrões, lá atrás teve um cara que percebeu isso aí no Rails, né? Lá no começo, e ficou muito incomodado, ele dizendo assim, olha, você qualquer coisa acima do CRUD, você já fica preocupado. E você foi nessa sequência, ó, você fez o CRUD, você começa e agora, né? Quando chega naquele agora, todo mundo dá aquela engasgada. Passou do blog de 15 minutos, todo mundo começa a dar uma engasgadinha, né? Aí, o que acontece? Que o Rails é um framework otimizado para blogs de 15 minutos, né? Que a gente faz. Então, o que acontece? Eu não sei se vocês lembram do Nick Suttery, eu acho que não sei como é que pronuncia o nome dele. Ele fez o Trailblazer, né? Então, ele batia muito nisso aí, e aí ele falou que estou criando aqui uma abstração para fazer essas coisas aí. E aí tinha, por exemplo, ele tinha um Operations lá, né, também. Ele tem um nomezinho, Operations, Stillform e tal. É muito legal. Outro cara também que eu achei legal, que acho que estou dizendo essa parte histórica, porque quem quiser estudar esses códigos aí, é o pessoal do DryRB, né, que é o Roman B. Pena que o principal lá, o Peter Paiota Sonic, né, deu uma brigada aí, vocês estão sabendo aí o babado aí já é fofoca da comunidade, né, porque aqui, já que é um encontro da comunidade, a gente tem que discutir os assuntos internos também, né? Então, ele saiu fazendo padrões para pequenas coisas, pequenos padrões, ele tinha isso na cabeça. E fazer dry, bem pequenininho, ó. Eu tenho um risotto, ele tinha um maybe lá, tipo um maybe, né? Ó, isso aqui retorna um maybe, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, né? Que é um conceito muito de linguagem funcional. E, rapaz, olha, só dar os parabéns, assim, muito legal a sua apresentação, Anderson, porque tem muita gente nova no Ruby, na comunidade, e às vezes a gente começa a falar de coisa muito complexa e tal, você conseguiu falar de um troço complexo, mas que arrastou o pessoal do zero até... Foi trazendo, vem cá que eu vou lhe levar aqui e tal, e aí, pá, chegou. Eu acho que o pessoal, depois a gente queria receber um feedback aí de quem é mais novato, se deu para entender a apresentação do Anderson, né? E essa apresentação, com certeza, aí, o nosso gravador, Thiago, vai botar no YouTube aí, vai repercutir mais um tempo aí. E assim, já dizer, né, Ronaldo, ele tem que fazer outras dessas aí, que para mim foi perfeito. Vamos aqui, não vamos estender não, que já tem um monte de mão levantada aí. E estou esperando a pergunta do Igor, né? Não sei se ele escreveu aí no chat. Ele tentou falar, não conseguiu, né, Igor? Tenta escrever no chat. Eu queria falar, mas eu não sei se agora tá dando para me ouvir. Agora vai. Pô, então volta pro Igor, que é primeiro, né, Ronaldo? O que você acha? Isso, fala aí. Eu queria entender ali o padrão dos modelos, né? Isso é exclusivo ou... Eu vi que tu falou ali no começo, mas eu não peguei direito. Todas essas operações, elas são modelos abstratos ou isso pode ser incluído dentro de um service? Eu vou abstrair o nome, tá? Service e operation é a mesma coisa, tá? Uhum. É o mesmo conceito. O que eu digo aqui, porque o Ruby nativamente é bem pobre para lidar com classes abstratas, tá? O Ruby é bem pobre. O que eu estou tentando definir aqui é uma interface que todo mundo tem que seguir. A interface você tem que ter um método perform implementado dentro da sua classe e eu te dou um método perform a nível de classe que inicializa o objeto com os parâmetros que você passar e eu chamo o método perform. Uma pergunta que talvez seja bem interessante é onde eu coloco isso. Essa pergunta é difícil de responder. No conceito original do Rails, quando o DHH desenhou um negócio, ele tinha uma coisa na cabeça que talvez a gente não entenda. Para o DHH, model não é acesso a banco. Model é regra de negócio. Então, se você vai para o código do Basecamp, a única separação que vai ter dos apps da 37 Signals em geral
é bibliotecas de acesso a APIs. Onde é que ele coloca isso? Ele coloca dentro de lib, tá? Então, qualquer coisa que seja uma API externa, ele vai desenvolver uma mini biblioteca que conecta com aquele negócio, não é um model. Qualquer outra coisa, qualquer conjunto de regra de negócio está dentro de model. Seja um modelo bem simples, ou seja um modelo mais complexo com vários concerns, tá? Então, essa é a mentalidade 37 Signals. Outras empresas, a Shopify mesmo, a gente não faz isso, tá? A gente tem uma pasta de serviços que a gente bota as operações todas dentro dela, na maioria dos componentes. Entendi. Entendeu? Mas, assim, entenda o conceito nesse sentido, né? É só uma interface básica. Como o Rails é péssimo, o Ruby é péssimo para classe abstrata, a gente tem que fazer um negócio mais simplista, mas a ideia é que todas as operações errem dessa classe e a gente possa reutilizar o padrão. Basicamente isso. Respondido? Respondido. Maravilha. Boa, vamos pro Lucas agora, que tava esperando aí também. Ei, Lucas, pode falar. Opa, boa noite. Primeiro, Anderson, obrigado pela apresentação, legal demais. Eu assisti essa talk que você falou lá na Tropical também, e nunca tinha ouvido essa analogia antes, então, quando eu ouvi, minha cabeça deu parece que expandiu, assim, só fez muito sentido, e é muito relevante, tipo assim, é impressionante como que isso se aplica para programação, né? E aí a pergunta que eu queria te fazer, cara, é se na sua experiência você tem alguma coisa que você usa para quando esses padrões eles vão evoluindo. Não de uma forma linear, vamos dizendo. Você tem um padrão inicial, com o tempo a demanda muda, as necessidades se tornam mais complexas ou coisas do tipo, e novos padrões surgem, e a dificuldade disso em você aplicar retroativo, né, ao que já existia, trocar a implementação do que você tinha antes, a abordagem que você tinha antes, vamos dizer, um novo formato de container surgiu, né? Sim. E se tem alguma coisa que não seja de processo, porque assim, né, em questão de processo, você pode tentar empurrar isso e fazer com que as pessoas, com o tempo, vão implementando e refatorando o código. Mas se tem alguma abordagem, alguma estratégia que você já viu, já usou, para tentar adaptar o que já existe de alguma forma, ou tentar facilitar essa migração de alguma forma. Assim. Tem algumas coisas e a gente está no melhor momento para isso acontecer, tá? Hoje, estamos no melhor momento para isso se tornar uma realidade. Eu vou explicar o que eu faria no básico. No básico, boa documentação. Uma boa documentação explicando como migra de A para B já ajuda muito. Use case dentro dessa documentação. Expande o horizonte. Criar interfaces que elas sejam facilmente transicionáveis. É lógico, você está implementando um novo tipo de container, não vai ser tão fácil você fazer retrocompatibilidade. Mas se você puder deixar o novo conceito um pouco próximo do original, ele diminui muito a complexidade. Mas eu queria dizer para vocês que o melhor fator é inteligência artificial. É o melhor fator que surgiu nas últimas décadas para a gente. A gente pode automatizar tarefas mega complexas usando um editor como Cursor e você instrui ele a fazer coisas recursivamente. Eu fiz isso hoje. Tive que refatorar uma parte da aplicação, tinha um trecho gigante de código que tinha que ir embora em vários arquivos, eram para lá de 50 arquivos dentro de uma pasta. Eu falei assim, olha, você vai deletar essa linha desse arquivo seguindo esse padrão e faça isso recursivamente depois que você validar que deu certo. E o Cursor, cara, é a melhor coisa para fazer isso, porque ele trabalha como se fosse o cara que é o dev que você repassa as tarefas que você não gosta de fazer. Então, se hoje eu tenho que fazer, por exemplo, uma migração de sorbet, eu não vou fazer o scriptzinho maroto que eu fiz lá e forcei a barra para todo mundo. Eu vou falar Cursor, esse é o padrão, eu vou dar a instrução completa para ele, eu vou treinar ele, e eu vou dizer assim, agora faça para todo mundo. E um ponto mega importante é valide que o que você fez não quebrou a aplicação. Você consegue fazer isso com o Cursor hoje.
Então, faço refactors complexos no código hoje, eu digo assim, rode os testes para garantir que está funcionando. E ele vai lá e roda os testes, ele analisa o resultado do teste e corrige o que ele errou. Às vezes ele dá uma doideira, tá? Hoje eu fiquei no ciclo lá, eu tive que parar o curso umas 3 vezes hoje, porque o bicho ficou alucinando lá. Ah, não sei o que fazer. Aí corrigi e piorava, aí corrigi e piorava. Ele alucinou, ele ficou doido. Mas para tarefas mais simples, ele funciona bem. Então, se a documentação e tudo mais já for ajudando, tenta fazer um que eu fiz, tenta fazer um push assim, tipo, pessoal, olha aqui esse novo padrão, deixa o time decidir. E aí, se isso vira uma decisão estratégica, eles vão ter que fazer, mas se não, você já entregou 50% do trabalho para os caras, eles vão negar, entendeu? Então, faz sentido, Lucas? Boa, faz sim. De repente dá até para usar a documentação como contexto para IA, né? Isso aí. Já pegou a ideia. É Beleza, exatamente valeu, isso que Anderson. faz, tá? É exatamente isso. Boa. E o MCP também pode usar bastante. Você pode criar regras dentro do teu ambiente, descrevendo como a aplicação tem que ser feita, ensinando o seu language model a se comportar direito, como tem que ser, entendeu? Beleza. Obrigadão, Anderson. É isso. Vou dar a vez ao Guilherme aqui, que ele estava esperando também. Fica à vontade aí, Guilherme. Beleza. Boa noite, gente, tudo bem? Bom, quero primeiramente agradecer aí o Anderson, a todo mundo que está organizando aí esse evento aí, muito legal. Gostei bastante da abordagem que ele trouxe. Eu não ia falar nada, né, mas como foi solicitado aí para os novatos dar um feedback, né? Eu tenho mais ou menos um ano mexendo com Rails aí, aprendi no trabalho. E realmente, cara, essa abordagem que ele trouxe do processo, do service, deixa bem mais fácil de entender alguns conceitos. Por exemplo, lá onde eu trabalho, é uma startup, né? Então, tipo, não é tão bem definido como que você tem que trabalhar com os padrões de projeto dentro dos controllers, do model, fica meio que a critério, entendeu? E eu me vi muito nesse padrão, né? Eu vi uma oportunidade, sim, eu vou começar a estudar ele e aplicar. É isso. Obrigado, Guilherme, de verdade. Muito bom receber o feedback. Boa. Valeu, Guilherme. E acho que o Thiago agora, né? Fala aí, Thiago. Opa, tudo bom, pessoal? Então, rapaz, uma pergunta um pouquinho difícil aqui. De novo, sobre a ideia de você ter que convencer várias equipes de que tal forma vai ser melhor. O quanto disso é só emoção e o quanto disso é você fazer as provas matemáticas de que esses ângulos e essas dimensões vão dar mais certo e tal. O quanto disso tem na Shopify, pelo menos, ou em outros lugares você já viu? Pensa na Shopify agora macro, tá? Existem diversos tipos de perfil de trabalho dentro da Shopify. Então, por exemplo, você pega o Vinícius, que falou na Tropical Rails, o Vinícius trabalha com Ruby, tá? Ele trabalha com Ruby. O Rafael França, ele trabalha com Ruby e Rails, ele gerencia esses times. A perspectiva deles de desenvolvimento é do framework e da linguagem. Para eles é muito mais fácil comprovar matematicamente, muitas vezes, o benefício de aplicar um determinado jeito de codificar e estabelecer o que a gente chama de codex. O que é o codex? É como a empresa espera que o código seja escrito, tá? Então, é comum que, depois de algumas iterações de desenvolvimento, a gente tenha prova suficiente que aquele jeito de fazer, aquele uso, vai trazer otimizações de performance para o usuário final, performances de fluxo de desenvolvimento. Isso se torna um pouco mais abstrato quando a gente fala de padrão de projeto. Não é impossível a gente chegar nesse nível, e não tem um codex que você sempre tem que fazer com result type na Shopify, mas se torna uma questão cultural
de facilitar a leitura. Até que em algum momento a empresa entenda que isso vai virar um codex, tá? Nem todos os codecs eles são metrificáveis. Eu vou dar um exemplo prático. O sorbet, ele é um benefício em tempo de desenvolvimento, porque facilita você ler documentação. Mas como você metrifica a facilidade que ler um código sorbet traz em detrimento de não usar? A gente poderia usar RDoc, que é um formato de documentação que é facilmente decodificável pelos servidores de linguagem dos editores, para trazer o mesmo benefício. Só que ele não é runtime. Então, eu não conseguiria testar contra aquilo. Então, o benefício ele se torna talvez mais difícil de metrificar nesse quesito. Agora, a gente consegue metrificar algumas coisas. A gente consegue metrificar qual componente está mais tipado, qual está menos. A gente consegue, hoje, saber, por exemplo, que o sistema de tipagem, usando o RBS, que é um formato de comentário, eu usei aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse formato aqui, ó, da linha 9, isso é um formato RBS, que é basicamente, eu estou dizendo, isso é o que a gente vai ver muito no código novo da Shopify. Eu não estou implementando mais um SIG, que é um método mesmo, o Ruby, que diz qual é a entrada e saída desse método. Eu estou, através de um comentário, que é uma coisa não intrusiva, declarando como essa classe, esse método se comporta. Isso aqui a gente consegue metrificar. A gente consegue metrificar pela quantidade de linhas geradas, a gente consegue ver quão intrusivo é o método, a gente consegue, inclusive, porque você está rodando SIG do jeito que ele é, o time de typing, ele consegue metrificar que RBS consegue ser mais rápido ou mais lento em tantos % do que a formação SIG de assinatura. Mas aí entra uma jogada. É mais lento, mas menos intrusivo. Se é mais lento e menos intrusivo, talvez seja melhor para o nosso modelo. Então, para a gente perde um pouco de performance em ganho de não ter que ficar injetando código e módulos para poder ter sinais dentro da nossa aplicação. É difícil, às vezes, quantificar, tá, Tiago? Tem padrões que emergem, todo mundo bate o olho e fala, caraca, era isso. Era isso que a gente precisava. E é o feeling. Tem padrões que a gente consegue metrificar até no ponto de vista de performance de linguagem. Então, se eu uso o método performance, se eu transformo isso aqui num módulo que é injetável, isso é o tipo de coisa que você pode metrificar, mas assim, operations é melhor do que o outro, na minha cabeça vai ser muito mais o feeling da equipe do que uma quantificação. Faz sentido? Tá mudo. Sim, clarificou bastante. Show de bola. Tem umas brincadeiras legais que dá para fazer com o Ruby, tá? Assim, nesse sentido de performance, dá para metrificar muita coisa. Então, tem times, cara, que são... Cara, tem fix tem fix que a gente lança que, cara, é uma linha de código. Aí você vai fazer o benchmark, o treco que gastava, sei lá, 300 ciclos para rodar, ele começou a rodar em 3, entendeu? É muito legal. Eu acho irado quando alguém acha... Não, eu faço muito benchmark também, eu sei bem como é que é. Essa questão que você fez nesse código, por exemplo, é chamar o método perform passando um asterisco params, ou seja, forçando que você passe isso na forma de um array, força ele a criar um array na hora dessa construção. Mas se você analisar o preço que seria para ele duplicar strings, caso você fosse passar algumas strings, ele compensa em termos, quando você faz análise das possibilidades, ele vai compensar na maioria dos casos. Então, essa decisão vai vencer muitas estratégias. Sim. Uma outra que é muito usada é a do env no rec, que é você passar um hash aí, só que essa é mais pesada do que a que você está usando nesse caso com a array. O problema dessa aí é que ela exige que você tenha uma ordem para as coisas que você está passando. Exato. Então,
Cada O caso resto tem vai suas um vantagens, né? tipo. O resto tem suas vantagens. O problema do hash para a gente é tipagem, porque depois que você disse qual é a estrutura de um hash, você só disse que a chave é string e o valor é qualquer coisa, você não consegue mais tipar. Você não consegue dizer, eu quero que a chave preço seja um float, o nome é uma string, você já não consegue. Então, às vezes a performance não dita o estilo de código, porque, novamente, em algum nível a performance pode impactar. Tem uma frase que eu ouvi recentemente que foi na Tropical Rails. 1 milissegundo em 3 milhões de requisições é muita coisa. 1 milissegundo em 3 milhões de requisições é muita coisa. E eu queria voltar atrás só num detalhe. Se vocês me perguntassem se eu estou fazendo uma aplicação rápida para fazer teste de alguma coisa, se eu uso esse padrão no começo, eu não usaria. Tá? Eu não usaria operation no começo. Eu tentaria manter minha aplicação simples. Isso aqui faz muito mais sentido quando a aplicação tem mais gente trabalhando. É lógico, se eu estou fazendo um negócio que tem um monte de lógica, uma classe que vai lidar com um monte de lógica, eu vou agrupar ela num canto que faz sentido e vou tentar simplificar a interface. Mas eu não faço operation e result no começo do projeto. Não faz sentido para mim. Eu estou explorando, muitas vezes, uma ideia, está na minha cabeça, eu quero explorar uma ideia rápida, eu quero iterar num negócio rápido, o negócio não tem nem usuário ainda, às vezes, eu estou otimizando o quê, entendeu? Então, existe um momento, eu passei por isso na Enjoei, exatamente essa transformação, a gente estava crescendo, saiu de uma equipe de 10 desenvolvedores para 50, cara. Como é que você faz 50 devs, cara que trabalha com Go, com não sei o que, com Java, entender o padrão de projeto que você vai usar, entendeu? É muito mais difícil, né? É complicado esse processo de você precisar decifrar quais padrões você vai passar a usar a partir de agora, porque é uma decisão que você tem que fazer. Sabe? E é uma coisa que geralmente, quando a gente descobre no contexto de uma empresa, a gente tem uma certa resistência quando a gente decide alguma coisa, e aquela resistência tende a vir de pessoas achando que a gente não pensou o suficiente, no caso, e que eles que ouviram agora vão ter um insight maravilhoso que você que gastou horas fazendo análise daquilo ali não pensou. E o pessoal briga muito por causa de bobeira, sabe? Então você fica umas semanas a mais para conseguir, às vezes, passar uma coisa, pela falta da agilidade que a gente dificilmente consegue colocar num ambiente onde está crescendo. Como você falou, ele vai de 10 para 50. Difícil você conseguir manter o padrão de qualidade quando você tem tanta gente trabalhando em paralelo, sabe? Uma coisa que ajuda muito é se você tem uma equipe o nome vai mudar de empresa para empresa, mas se você tem uma equipe de staff e tech leads que é coesa, tá? Que são um grupo de pessoas que geralmente gerenciam tecnicamente a direção da aplicação, não é o CTO só, né? É um grupo os caras que estão abaixo do diretor da área, vamos dizer assim. Se esses caras conseguem se alinhar entre eles, geralmente eles têm uma ou mais equipes debaixo deles, as coisas fluem mais rápido, né? Difícil é quando a gente é muito orgulhoso, né? Então, eu tive o prazer de trabalhar com gente antes de entrar na Shopify também, não só na Shopify, gente muito boa e gente humilde. E a gente entrava numa sala para discutir um problema e a gente passava horas discutindo e resolvendo e desenhando. Cada um trazia uma ideia e vai quebrar a cabeça, vai ter discussão. Quem conhece o Carlos Brando, aí o Brando já bateu muito cabeça junto na época que a gente trabalhava na Enjoy. Por quê? Porque a gente está desenvolvendo uma ideia nova e tem que ter embate de ideias. Mas uma vez que a ideia era definida, cara, todo mundo compra a ideia e vai junto. E aí isso evita um monte de dor de cabeça. Aí é a estratégia de empresa, né? Se você tem os heads de área alinhados, por mais que um deles discorde, se todo mundo se alinhou, a gente consegue fazer um alinhamento no resto da equipe. O problema é quando você tem um cara por trás que fica jogando contra você.
Então, a Shopify quer usar sorbet porque tem uma razão para usar sorbet e o cara fica lá, não vou usar, não vou usar. Eu vou ser do contra. Cara, você está no canto errado. É isso. É isso, você foi vencido, mas tudo bem. Então, eu já passei por algumas histórias de alguém fazer uma decisão que eu olhava assim, cara, isso aqui não faz sentido nenhum. Mas, pelo bem da equipe, vamos. E depois se comprovou que estava errado mesmo, e eu tive que desfazer tudo que o cara fez, entendeu? Mas a gente foi. Era o buy-in da equipe. Então vamos. Se depois se provou ruim, cara, desfaz tudo, joga fora e eu crio o meu cloud, boto lá o cloud para fazer o trabalho para mim e desfaça tudo, entendeu? Mas acontece. Mas o buy-in da equipe de desenvolvimento, principalmente dos heads, é o mais essencial, na minha opinião. Muito bom. Boa, galera. Dá uma última oportunidade aí. Mais alguém tem perguntas aí? Aproveita que o Anderson é difícil, viu? Tirar o Anderson do Shopify, deve estar cobrando ele de volta aí. Mais alguém, galera? Eu tenho uma dúvida em relação à estrutura mesmo dos serviços. Tu falou sobre black box, né? Uhum. Cada black box daquela representa uma API, certo? Ou não? Uma operação. Eu vou dar um exemplo. Uma operação. Frete. Vamos pensar em frete. Eu vou falar do assunto que eu domino mais, certo? Que é impostos hoje, vamos dizer assim. Imposto tem várias cadeias de ações que você tem que fazer. A operação mais simples é o calcular o imposto em cima de um conjunto de produtos, origem e destino, tá? Isso é o mais simples. Então, com esses parâmetros, eu tenho uma operação chamada calcular frete. Só que tem uma operação que acontece que é uma redistribuição de tarifas baseado numa mudança no carrinho. Não é só o carrinho que importa, é qual foi a mudança. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que vem rápido na minha cabeça, é o processo de reembolso. Quando ocorre um reembolso, o processo de cálculo de frete, ele não é o mesmo processo de simplesmente pegar o carrinho e aplicar a frete. Então, o meu componente, desculpa, impostos, né? O componente de impostos, ele tem que dar várias operações que atendam às demandas das áreas. Não é necessariamente uma operação por componente, mas aí eu vou dar um conjunto de operações que as pessoas interajam comigo. Faz mais sentido? Faz sim, faz sim. Boa. Mais alguém, galera? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tá. Isso. Se não, só agradecer mais uma vez, Anderson. Muito interessante, não só a apresentação quanto a conversa. Eu estava aqui achando interessante como a gente falando em escalar times, né, e como isso envolve tecnologia, como você mostrou, código, ao mesmo tempo que lidar com as pessoas, em como a gente estrutura organização, cultura. Pô, muita coisa a ser discutida aí. Muito bom o assunto, a apresentação. Agradeço mais uma vez e acho que é isso. Galera do grupo, aí fica mais uma vez, eu vou aproveitar, fazer as vezes do Abinoam aqui, aproveitar, convidar a galera a participar lá no grupo. Se você tem uma apresentação também, ou se você tem um assunto que você quer ouvir falar, fique à vontade para jogar lá no canal, a gente pode discutir e correr atrás de alguém que possa contribuir ou apresentar alguma coisa. O canal lá está sempre aberto. A ideia, o Abinoam, mais uma vez aqui nesse esforço dele, é tentar trazer a comunidade junta de novo para a gente construir alguma coisa aqui. Acho que eu vou deixar só ver se o Abinoam quer dar mais algum recado final, porque Ronaldo, só falando assim, poxa, como foi legal receber o Anderson, que foi, digamos assim, o começo da comunidade Ruby, né? Você estava lá também, lá no começo, você é um dinossauro aqui. Eu já cheguei quando estava todo mundo indo embora, né? Quando eu cheguei não era mato, não. O negócio já tinha muro, já tinha portaria, né? Estava tudo mais ou menos organizado. E é assim, cara, se a gente conseguisse começar a puxar esse pessoal, por exemplo, eu tenho um contato com o Hannes, que também é amigo do Anderson, não está mais trabalhando diretamente com o Ruby, mas ele fala a trajetória dele, o que foi o Ruby para ele,
e no que ele está trabalhando hoje, porque a gente não é só rubista, né? A comunidade de Ruby, nós somos devs em geral, a gente tem que aprender outras coisas. Tentar achar o Garu, rapaz, que é que danado anda o Garu, né? Entendeu? Pois é, o Garu, a gente tem que achar o Garu, porque o Garu era o cara que tinha a chave. Ele que me deu a chave da bodega, quase que ia embora sem me dar a chave para ninguém. Ele com as malas prontas lá, com o negócio do shopping, pô, tu vai embora, mano. Tô indo embora amanhã, tá aí. Não sei. Eu vou me dar assim no negócio aí, vamos tocar para frente. Então, se achasse o Garu para contar onde é que ele tá e tal, seria tão legal, velho. Sabe quem seria irado ter, velho? O Elomar. Talvez o povo mais novo não conheça, mas o Elomar é uma lenda da comunidade Ruby da época da gente. Hoje ele é gestor da Meta. Trabalha na Meta. Caramba, eu não lembro do Elomar, entendeu? Assim, o Elomar tem um forró que fizeram para ele, cara, nos eventos do Oshint Rails. Foi o forró. O cara compôs o forró do Elomar. Pois é, se achasse esse povo aí para falar do que eles falam, do que eles fizeram, né, por onde eles estão, é muito legal. Porque isso aí também, Anderson, eu tô lá vendo aquele pessoal do MD e tal, e às vezes eu escuto, tem gente muito otimista, né, os meninos lá, pô, cara, tem assim, eu tava me questionando, assim, a gente aprendeu computador na época que não tinha tudo muito fácil. Uhum. E aí o pessoal com coisa muito fácil, eu me pergunto, esse povo vai aprender computação como? Se tá tudo janelinha, tudo bonitinho, tá? O cara não tem motivação, né? E aí lá eu vi gente programando para kernel, compilador, molecada, caramba, pô. Quer dizer, tem a esperança, né, desse pessoal. Mas, ao mesmo tempo, às vezes há um discreto no mercado de trabalho, entendeu, Anderson? Uhum. E aí, quando você vê, ó, pô, tá aqui um cara, ele Natal, tá trabalhando lá na Shopify. Tá aqui um outro, o Ronaldo tá trabalhando com a empresa de fora lá, tal. Aí chega um cara lá de Goiânia, o cara tá lá no México conversando com a gente, Thiago. Então, quando a gente escuta essas histórias, tá aí a história do João aí também, que ele tem que contar dele, né? Trabalhava com história, trabalha para a empresa também de fora, morando em Natal. Isso aí para o pessoal, digamos assim, essa parte humana, né, motivacional, olha, se é isso que você gosta, é isso que você quer, cara, vai fundo que vai dar certo, né? Digamos assim, essa mensagem aí que a gente tem para passar. E tem vários exemplos desse aí, o Hannes, o Davi, que hoje tem uma empresa lá nos Estados Unidos, né, entendeu? Muito massa. Ô, Ronaldo, ó, a gente vai agora fazer assim, uma vez sou eu, outra é você agora. Vamos alternar aqui para deixar já. Adorei aí, viu? Pô, desculpa eu ter chegado meio atrasado, que estou aqui no congresso aqui em São Paulo, mas eu não fiz questão de não mudar o dia nem nada para não atrapalhar e tentar manter o fluxo. Minha meta era ter um por mês. A gente já está falhando aí 2 meses, mas, pô, já estamos em 50% da meta, né? Também abriu, fez 2, se a gente continuar no ritmo aqui, vai faltar pouco. Vamos tentar fazer aí. E Anderson, já fica o convite, já prepara uma outra aula aí, vai ter mais umas 2, 3, você já volta aí lá para agosto, dá um tempinho e tal, mas já vai pensando, viu um negócio interessante, junta, faz uma linha. E Thiago já está no forno aí, estamos em conversa aí, dá logo spoiler, né, Thiago? Thiago já está esquentando, vai ter aula dele aí também, tá certo? Tá bom? Acho que é isso aí, viu, Ronaldo? Muito obrigado, cara, por ter sido host aí, fantástico, deu tudo certo, viu? Não é problema nenhum, tamo aí. Valeu, um abração. Vou sair aqui. É um prazer estar com vocês. E agradecer o Thiago, que fez a gravação, né? O Exato, que ia esquecendo, ajeitou tudo aí. E o João, que fez aí o logo aí, ajudou na divulgação, e todo mundo que participou, né? Claro, né? Tá certo? Desculpa, esqueci de citar o nome de alguém aí. Agradeço muito aí. É isso que faz a gente aí. Um abraço. Valeu, galera. Até mais. Valeu, galera. Valeu. 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 Valeu.